Boa noite. A gente está começando mais uma live no Personare. Esperando que o pessoal entrar. Já vou convidar a especialista, que hoje a gente vai falar de sexualidade. Na verdade, a gente vai falar da sexualidade oculta, digamos assim, daquilo que a gente não reconhece tão claramente na gente, naquilo que a gente guarda lá pro fundo e não demonstra e não vive tão no dia a dia, que é a Lilith. A gente vai falar da lua negra no mapa astral, então a gente vai juntar astrologia e sexualidade nessa live com a Clarissa De Franco. A Clarissa é especialista em astrologia, astróloga do Personare, é autora do mapa sexual do Personare, que é um mapa que analisa toda a sua mandala astrológica, né, o mapa do seu nascimento, com uma interpretação para como você vive a sexualidade. E ela vai falar especificamente de um dos aspectos da Lilith, que é nas casas. Então tem várias formas de analisar a Lilith, e ela vai falar pra gente das casas. Oi, Clarissa! Boa noite! Olá, boa noite a todas, tudo bem? Olá. Estava explicando para o pessoal que a gente vai falar de astrologia e sexualidade, mas a gente vai falar, né, Clarissa, de um aspecto que não fica tão perceptível às vezes para as pessoas, né? Que elas, é o desejo que ela guarda um pouco, né? A gente poderia até começar, talvez, explicando sobre isso, né? Sobre o que é a Lilith. Olá, boa noite a todas. Uma honra estar aqui conversando sobre esse tema que gera tanta confusão e tanta curiosidade, né? Eu adoro falar sobre sexualidade, gênero, Lilith, adoro juntar esses temas. Então, vamos lá. Hoje a gente vai tratar especificamente da questão dos desejos, mas não só, né? Também a sexualidade envolve outras questões, né? Além de desejos, além de fantasias, além de práticas, envolve outras questões emocionais, relacionamento e tal. A Lilith, ela tem um mito, né? Na verdade, vem de várias matrizes aí, não é um mito só, mas a Lilith, o mito mais difundido, assim, é que ela foi a primeira mulher de Adão, né? Ela foi, alguns chamam de primeira Eva, e ela teria sido criada, enfim, depende da perspectiva, na mesma condição que o Adão, né? Do pó. Então, o que significa que ela teria igualdade e ela reivindicou esse lugar de igualdade, né? Tanto na relação quanto na sexualidade, no exercício da sexualidade, no exercício da troca ali, da parceria com Adão. E o que acontece é que isso não teve lugar para essa Lilith igualitária, feminista lá dos anos, né? Dos anos 2000 atrás. Pois é, né? Muito Lilith, né? Fazer camisa dela. Pois é. E aí ela acabou sendo banida de uma maneira... Bom, foi mais ou menos sendo banida, ela também se revoltou e foi caçar seu rumo, só que nessa revolta, aí os mitos contam, principalmente a versão judaica, tal, conta que ela se associou aos demônios, se tornou uma demônia, né? E ela passou a raptar crianças, passou a devorar crianças. Então esse feminino, né? Porque a Lilith trata de todo esse feminino, tanto mulher nessa relação igualitária com os homens, e esse feminino mãe, esse feminino devorador de crianças que rapta e tal. O que eu acho importante para a gente frisar e começar nosso papo, né? Que a Lilith, ela traz essa carga ligada a esse feminino, né? E, portanto, ligada também à sexualidade, aos desejos e a essa reivindicação de exercer essa sexualidade de uma maneira livre, de uma maneira igualitária, sem esses padrões autoritários, machistas, enfim, sem todos esses padrões. E quando ela não consegue exercer isso, né, a partir da perspectiva da narrativa, do mito, ela vai para um aspecto mais sombrio, né, e passa a atuar de uma maneira mais sombria. E aí, com isso, essa questão da criança, por exemplo, a gente pode identificar como também a alegria, como também o prazer, o direito ao prazer, porque as crianças elas estão ligadas ao prazer, como esse direito ao prazer que foi roubado da Lilith, ela rouba de volta. Então e uma coisa assim de castração, né? De negação, né? Uma coisa de que foi negado. Eu fiquei pensando sobre isso quando você estava explicando. Foi negado, né? Mas ao mesmo tempo, a Lilith ela não é submissa do tipo, foi castrada, foi calada, foi silenciada. A Lilith, ela representa uma revolta mesmo.
ela foi atrás de brigar por uma condição e ela não encontrou e ela continuou brigando fora do sistema. Ou seja, a Lilith não se rebaixa no sentido de ser oprimida. Ela é uma forma de opressão, é claro que houve uma forma de opressão grave, mas ela continuou na luta de outras maneiras, né? Então tem uma castração, com certeza, da questão do desejo, da questão do lugar da mulher, né? Dessa reivindicação, mas isso sai pela culatra, porque aí, nessa coisa demoníaca, sombria, né? Quer dizer, sai por algum lugar, simplesmente não é apagado ou abafado, né? Continua existindo e vem mais forte, ele vem de uma maneira sombria. Muito legal. E é assim, e aí eu acho que a força assim, da gente falar sobre Lilith e sexualidade é justamente você, o público, né, o pessoal tirar ela desse lugar oculto de que eu não estou reconhecendo, não estou, de repente, me permitindo. Algumas pessoas já comentaram comigo que quando leram no mapa sexual alguma questão relacionada a Lilith, tiveram dificuldade de identificar de primeira. Porque quando a gente está lendo um mapa, a gente quer se reconhecer e não se autoconhecer muitas vezes, né? Aquela, isso eu já sei. E o objetivo muitas vezes do mapa é você se autoconhecer, ver aspectos que não estão tão claros ali, o que você está guardando. E algumas pessoas falam, nossa, eu não me identifiquei de cara com a Lilith, mas depois caiu a ficha. Então, acho que a força do que a gente vai falar hoje é justamente esse reconhecimento, né, do que a Lilith na casa, de um dos aspectos da Lilith, o que ele está trazendo e como é que você pode viver ele mais no seu dia a dia, trazer ele mais para perto de você, né? E você consegue ver em qual casa está a sua Lilith gratuitamente no mapa sexual do personagem. O que é criado pela Clarissa De Franco. Então, no mapa, o link está na bio, você consegue entrar, você gera o seu mapa gratuito, o seu mapa mini, e lá na tabelinha, você vai ver uma tabelinha como essa, tem aqui Lilith, e tem qual é o signo e qual é a casa. Então, você vai registrar para a nossa live essa informação de qual é a casa que você tem a Lilith, porque a Clarissa vai passar por todas as casas. Ela vai falar de Lilith na 1, na 2, na 3, ela vai falar de cada casa. Eu vou te colocar aqui uma dúvida que a gente comentou, que a gente recebeu no Instagram, né? De a Lilith, ela vai falar desse desejo oculto em relação à sexualidade, do prazer, como você falou. Em relação a outros aspectos da vida que não envolvam sexualidade, como é que a pessoa percebe a Lilith, por exemplo? Então, a Lilith ela tem a ver com um lugar em que você reivindica, né? A sua reivindicação de um lugar no mundo. Então, tem a ver com pontos em que você tem uma necessidade de mostrar seu valor e ter seu reconhecimento e lutar pelo aquilo que você acredita para ser reconhecida, para ser, enfim, vista socialmente, né? E para colocar aquilo que é seu direito, né? Então, além das questões sexuais de relacionamento, que tem muito a ver com o mito da Lilith, né? Como a gente já falou aqui no início, a Lilith ela tem uma subversão, por exemplo, das normas, porque ela é contra o sistema das regras que são autoritárias, das regras que são instituídas de uma maneira não igualitária. Então, a Lilith, a gente enxerga, para além da sexualidade, esses espaços em que a gente tem uma necessidade enorme de se colocar, de se reivindicar um lugar, um reconhecimento, uma afirmação. É um ponto de frustração também, porque muitas vezes a gente não tem esse reconhecimento, né? Então acaba sendo frustrado esse ponto, né? E é importante assim, pensar na Lilith como um mito e um arquétipo complexo, ou seja, ela não é um ponto assim, a Lilith como às vezes as pessoas querem traduzir por uma coisa, né? Não é uma coisa, não é, então é a mulher, não sei, a lua negra, então é a mulher oculta, ou é a mulher, a coisa negra, o lado negro da mulher, o lado oculto da mulher. Não, é pouco para falar de Lilith, é complexo, né? Então tem que pensar nesse mito, reviver ele e sempre pensar nos aspectos. Sempre o ponto que a gente tem, o setor da casa que tem Lilith, a gente quer movimento, né? A gente busca, ali a gente está sempre mudando justamente por essa insatisfação, né? Essa frustração e essa busca por ser reconhecido, então, ou reconhecida ou reconhecida, enfim. A gente está ali sempre em movimento, a gente acaba não acalmando, não tem paz naquele setor. Olha, e também pode ser um ponto.
Pode ser um ponto sombrio também, ou seja, que às vezes a gente age de uma maneira um pouco menos elaborada, porque a Lilith tem esse aspecto meio de demoníaco, e aqui a gente não está, né, sempre que a gente trabalha com mito, a gente não traz juízo de valor, a gente traz muito mais a função simbólica e psicológica, Sim. né? Esse aspecto. Então, assim, esse aspecto demoníaco, quer dizer, é um aspecto por onde sai todo esse processo emocional intenso, né, que não pode achar lugar, né? Então sai por uma outra via. Então essa via demoníaca que mostra alguns impulsos, desejos ocultos, mostra essa questão que não foi satisfeita e que por algum lugar vai sair, né? Então também esse ponto do mapa que às vezes a gente age mais instintivamente, né, com menos elaboração, com menos consciência, também acontece isso, porque justamente é um ponto assim, sombrio, né? Nossa, é bem rico. Então, eu acho que a gente vai falar de sexualidade porque a gente está até numa sequência de lives sobre vida amorosa, sexualidade, relacionamentos. A gente abriu com o tema de Libra, né? A gente falou de Libra nas casas e tal. Então, foi uma forma da gente começar a falar de relacionamento. E a gente veio com uma série de lives e a gente vai falar sobre esse tema. Mas eu acho que quando vocês estiverem ouvindo, pessoal, também podem pensar sobre esses outros aspectos que a Clarissa já trouxe, como é que isso se manifesta na sua vida de outras formas que não só na amorosa ou sexual. Então, Lilith na casa 1? Vamos lá, né? Vamos fazer o nosso roteirinho. Então, sempre pensando nesse aspecto amplo, né, de reivindicar o lugar, imagina que essa Lilith na 1, ela aparece, né, porque está aí no nosso ascendente, está numa casa muito, muito visível para o público, né, para as pessoas em geral. Então, esses aspectos, às vezes, que a pessoa não consegue controlar, eles estão ali visíveis, né? Então, a pessoa pode ter em algum momento, ser mais passional ou agir de uma maneira inconsciente. Em relação à aparência dela, é uma pessoa que, em geral, está insatisfeita, está sempre mudando, muda o cabelo, sabe aquela pessoa que corta, muda a cor, fica malucada com a aparência, faz cirurgia, porque assim, ela está numa busca de ser reconhecida pela imagem, né? Esse lugar é importante. E claro que isso passa pela via sexual também, né? Então, uma pessoa que vai provavelmente também buscar aí aventuras, né, nesse campo, aventuras sexuais, porque ela está ali numa emergência de ser reconhecida, ser vista. Essa Lilith, ela está aparecendo, tá logo de cara ali. Então precisa viver, né? Essa não está muito oculta. Essa, ela acaba ficando oculta porque a pessoa não tem tanta consciência, então faz as coisas e acaba sendo, né, quando ela percebe já foi, ou repete. É nesse sentido que é oculto, nesse sentido que assim, não é uma coisa que ela planejou desde o princípio que ela queria fazer, né, ou que ela queria que fosse daquele modo. E quando ela vê, ela está no mesmo tipo de aventura que se expõe a risco, por exemplo, né, em termos de sexualidade, isso pode acontecer, né? Porque está ali num processo numa emergência de viver, de ser reconhecida e sabe, tem esse movimento para isso, né? Então tem que ter atenção com esses descontroles, às vezes uma impaciência na área sexual, então vai buscando vários parceiros, tem uma impaciência, tem uma coisa de querer viver, né? Tem isso. E tem também uma coisa, talvez, da pessoa, aquela coisa de se preocupar com a performance sexual, sabe? Aquela coisa, fez o que é certo ou não, né? Que é uma coisa até que a gente tenta muito quebrar, né? Com o mapa sexual, do tipo, como que você é e viva isso na sexualidade. Mas é uma pessoa mais preocupada se foi reconhecida, se foi bom, uma coisa assim? Porque busca esse lugar, né? Esse lugar de reconhecimento. Então, às vezes, é um buraco muito difícil de satisfazer para a própria pessoa. Então, ela está muito mais no exterior e na performance, às vezes, do que numa vivência. Ela está em busca de uma vivência profunda, né? Porque a Lilith está ali chamando para algo profundo. Mas, na prática, isso fica, às vezes, pouco... fica sem um conteúdo, porque fica ali tudo impaciente, superficial, fica cheio de aventura. E é isso que você falou, pode rolar uma performance, porque casa 1 tem a ver com aquilo que a gente mostra, com aquilo que a gente transmite para o outro. Então pode rolar uma performance, uma preocupação excessiva com isso, né? Pode acontecer, sim. E a gente acabou de falar de casa 1, vamos para casa 2. Tá.
Então, a casa 2, ela é uma casa que tem a ver com valores, né? Então, pensando que as casas são setores, né, da vida. E aí a gente vai reivindicar o lugar, né, o nosso lugar no mundo através do ter, né, no caso de uma Lilith aí. Então, a Lilith, ela coloca essa questão para a pessoa, né, esse ponto em que a pessoa fica ali na busca de movimento, de frustração, de que algo aconteça na vida dela. Então, é muito comum a pessoa perder algum controle ali, por exemplo, com o ter mesmo, né? Com excesso de compra, por exemplo, porque ela precisa daquilo para afirmar o valor, né? E claro que a sexualidade com isso pode ficar com certos excessos, né? Porque a pessoa tem uma busca pelo prazer, porque o eixo 2-8, né? Se a gente pensar aí em eixo, a gente está falando da casa 2, mas sempre tem esses complementos. Tem aí, está ligado ao prazer e um prazer que experimenta aí o material e uma conexão com o espiritual, né, na 8. Então, esse prazer material da 2, ele às vezes, com uma Lilith aí, ele fica assim, a pessoa tem uma necessidade, né, de viver esse prazer no corpo, na vida em geral, né, nos 5 sentidos satisfeitos, né. Então, a sexualidade, ela entra junto aí como um grande pacote de prazer a satisfazer essa Lilith insaciável. Lembramos que a Lilith, ela é insaciável porque ela foi machucada, né? A Lilith foi machucada, então ela tem uma revolta, ela tem uma frustração de base, né? Então, a pessoa pode se desequilibrar um pouco nessa questão de excessos, assim, né, de prazer e de ter. Então, o valor pelo ter. Pode ocorrer uma questão que junta a sexualidade com dinheiro, ou seja, prostituição. Ou seja, porque o que acontece aí é que tem uma lógica de valor em cima das questões que poderiam passar por outra via, como a emocional. Então, acaba que isso se mistura com outros temas, né? Com o tema de uma compulsão, por exemplo, isso pode acontecer. Se a pessoa... É claro que isso sempre, tudo que a gente está falando aqui, gente, se alguém pega, nossa, mas eu tenho Lilith na 2, meu Deus, ela está falando que eu sou prostituta. Não, né, gente? Não estou falando isso. Tudo vai passar pela nossa consciência, né? Que tem um dinamismo aí do mapa, que o mapa como um todo vai explicar, e também nosso momento de vida, nossa história de vida, o quanto a gente já se trabalhou. Então, quer dizer, o que eu estou falando aqui, senão algumas pessoas vão assim, saltar os olhos, né? Isso pode estar num nível pequeno numa pessoa, pode estar num nível mais exacerbado na outra, né? Isso o que a gente está falando aqui é de tendências, né? Tendências que podem acontecer. Se a pessoa tem aquilo mais ou menos elaborado, se a pessoa tem outros pontos do mapa que encaminham melhor, então às vezes aquilo nem é tão forte, né? É isso que eu estou tentando falar, porque para as pessoas não me xingarem, hein? Não, e dependendo de como que está aspectada, né? Mas assim, existe um desejo, uma vontade de saciar e uma confusão ali com o ter, né? Seria tá, porque teve gente aí também tirando dúvida e tal. E aí, quer dizer, pode ser alguém que desenvolva algum tipo de compulsão por questões relacionadas a prazer, né, prazeres, e pode, às vezes, não necessariamente ir para a sexualidade, pode ir talvez por compras, como você falou, né? Pode, por outros vícios também, né? Porque tem uma lógica aí que banaliza, né, as coisas e banaliza os valores, banaliza o que a gente tem, então banaliza as emoções, porque nunca satisfaz, né? Então fica uma lógica um pouco perigosa, um pouco cansativa também, né? É isso. Muito bom, muito bom. Vamos para a casa 3. Legal. Então, a casa 3, ela trabalha com o campo da comunicação, é uma casa de relacionamento. Sempre a gente tem que pensar no mapa, né? Como a gente tem as casas 1, 5, 9, que são casas de expressão, né? A gente tem a 2, 6 e 10, que são casas materiais, ligadas à materialidade. A gente tem a 3, que é uma casa, por exemplo, de comunicação, a 3, a 7 e a 11. São casas de comunicação de relacionamento, né? Basicamente são casas de relacionamento, vamos colocar assim, né? E a 3 puxa para a comunicação. Então, essa Lilith aí, ela vai atuar nesse campo, né? Então, como? Primeiro que a pessoa vai ter uma vaidade, provavelmente, intelectual. Ela vai querer ser reconhecida pelo que ela fala, pelo que ela escreve, pelo que ela pensa, provavelmente vai articular, sabe? Vai ter uma persuasão, né, grande,
porque vai ser uma articuladora de ideias e vai seduzir pelas ideias. Então, a sedução passa muito pelo campo do mental, né, da comunicação, da inteligência e de todo esse processo. Isso dá um refinamento, né, para a sedução maior do que, às vezes, outros pontos em que a Lilith está, né? É o famoso pessoal da lábia. Né? Sempre casa 3, Gêmeos tem essa habilidade, que é uma coisa muito bacana. Tem, lógico que pode ser usado para um lado ruim, mas são muitos pontos assim que podem ajudar na vida da pessoa, né? Então, mas é uma Lilith que tem uma sedução também que pode ser perversa aí, sempre lembrando o que eu acabei de falar, tá? A gente não estou chamando as pessoas de perversa aqui. Estou falando que esse tipo de sedução pode, às vezes, vir com uma segunda intenção e a outra pessoa não percebe, porque é uma Lilith articuladora, inteligente, que quer ser reconhecida nesse lugar, então vai fazer artimanhas para chegar nesse reconhecimento, nesse lugar. Então às vezes pode ter, por exemplo, esconder um nervosismo interno, essa Lilith, porque casa 3 também, né, trabalha com esse mental, então essa Lilith, ela está lá escondendo um nervosismo interno. E na sexualidade, a sexualidade passa muito pelo ato de seduzir. Antes do ato sexual, passa pela questão da sedução, o flerte, as trocas de mensagem. Quer dizer, esse é um caminho que é uma Lilith sedutora nesse ponto dos relacionamentos. Ela quer afirmar o tempo todo e confirmar o tempo todo que ela está ali, que a outra pessoa está na dela. Sabe? Então tem esse mecanismo, pode ter esse mecanismo. Aí a Lilith, a casa 3 tem outros aspectos, né? Que ela é de relacionamento com irmãos também, né? Ela é relacionamento com vizinhos, pessoas próximas e tal. Então, também aqui a gente pode, essa comunicação de persuasão, e aí não necessariamente passando pela sexualidade, pode envolver, mas também pode ter sexo com o vizinho aqui, porque de uma maneira bem literal, essa Lilith pode atuar com pessoas próximas que estão no circuito daquela pessoa, que estão no mundo próximo. Eu achei interessante você falou, porque assim, tem gente que curte às vezes mais o jogo da sedução, a conquista até do que... Tem gente até que perde interesse, dependendo, obviamente, dos aspectos do mapa, depois que conquistou. Quando você estava falando, eu pensei nesse estilo, assim, pessoal que gosta da arte da conquista, assim, que curte o conquistar, né? Curte o conquistar. Aí essa Lilith, ela não vai dizer do depois, ou seja, tem outros pontos do mapa, né, que poderiam dizer como a pessoa funciona no ato sexual em si, mas essa Lilith, ela fala desse mecanismo, né, de ficar ali alimentando, sabe, alimentando aquele interesse do outro, a admiração do outro, admiração pelas ideias, né, admiração intelectual. É um flerte mesmo. Pode ter essa questão de sexo virtual, porque tem a questão da comunicação ali, ela é importante. Então pode entrar essa perspectiva de sexo virtual também. O pessoal do nude aí também. Pode, exatamente, mandar foto, exato. Quer dizer, você está ali alimentando o imaginário, né? Alimentar o imaginário, o nude, é isso aí. E isso hoje é tão presente, né? A comunicação todo mundo tem celular e é tão fácil. Então, isso é algo que está frequente e tem muito a ver com essa casa 3. Eu me senti muito velha alguns anos atrás, quando a equipe teve que me explicar o que era nudes. Manda nudes, eu não sabia o que era, a equipe teve que me explicar, eu falei, gente, tô ficando velha. Aí que a gente já aprendeu, Carol, já tá bem, tá tudo certo. Só vai ter me entregue aqui. Vamos lá. Então, casa 4. Vamos para a casa 4. A casa 4 é uma casa complexa, né? A gente falou dos outros tipos de casa, agora as casas interiores, as casas emocionais são 4, 8 e 12. Né? Essas casas, elas são mais complexas que as outras de entender, de explicar, de tudo, porque elas se passam mais no mundo interno, no mundo mais profundo, né? Ligado a questões mais profundas. Então, assim, na casa 4, imagina que toda essa necessidade de reivindicar um lugar e de mudar e de ser reconhecida e de tudo isso, então está vinculada a uma área emocional profunda. Então a pessoa pode ter, em primeiro lugar, uma dificuldade, né, ou de expressar seus sentimentos ou de ser reconhecida nos seus sentimentos mais profundos. Isso pode acontecer pelas duas vias, por quê?
porque a casa 4 também ela encobre, é uma casa assim de intimidade, é uma casa que a pessoa reserva para ela algumas coisas, né? Porque são do mundo interior dela, ou do mundo mais familiar dela, ou seja, não é algo que ela expõe assim, né, de cara. Então, o que acontece? Nesse manejo, com a Lilith aí no meio, fica tudo um pouco grande demais, né? Ou seja, as emoções, todos os desejos, aquilo fica grande para a pessoa lidar, fica com muitos conteúdos. Então, às vezes, a pessoa pode ter dificuldade de expressar sentimentos, então prefere não falar sobre né? Prefere não demonstrar o afeto, por exemplo. Ela fica, às vezes, como uma forma reativa. Ou, às vezes, ela fica requerendo isso muito do outro, né? Essa demonstração e essa afirmação de que o outro tem esse afeto. Então, é uma casa complicada. Tem também complicada nesse sentido de complexa, porque complicado tudo pode ser no mapa, né? Todo mundo exato. Todos somos. Mas complexa, né? E todos temos casa 4, não adianta a gente fugir, né? Alguma coisa tem lá na 4. E aí, além disso que eu falei, né? Tem uma relação com a casa, o espaço físico, porque a casa 4 representa a nossa casa física, onde a gente mora, né? A casa, o lugar de origem, infância, família, mãe e tal. Mas assim, falando da casa física, a casa física pode se tornar um lugar para atrair parceiros sexuais também. Então é um lugar que a pessoa também mostra aquela necessidade de insatisfação, então quer mudar, quer fazer uma coisa atraente. Lembra que eu falei da casa 1? Que a pessoa corta o cabelo, faz cirurgia, muda, faz não sei o quê, porque tem essa necessidade de se reinventar para buscar afirmação. Aqui, a pessoa faz isso com a casa. Ela põe cor, sabe, cortina, uma coisa de um lado, muda os móveis, faz um negócio assim, que ela quer movimento, ela quer uma casa que represente a ela, mas cada dia ela está olhando ali, não, isso não me representa, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque ela quer que esse lugar tenha uma identidade com quem ela é, esse lugar onde ela vive. Então, às vezes, também é um ponto de frustração achar uma casa, um espaço dela, ter um lugar dela. E isso passa pela sexualidade, né? Passa pelo exercício sexual, porque é dentro dessa casa que representa ela, que ela quer ter as relações sexuais. Não, claro, não só, né, gente? Mas assim, ali é onde ela atrai parceiros e ela quer que os parceiros ou as parceiras reconheçam essa pessoa na sua identidade a partir da casa. Sabe quando você entra numa casa e fala, nossa, que interessante, essa pessoa deve ser original, deve ser criativa, é uma artista, nossa, tem bom gosto. Esse tipo de observação que a gente faz quando a gente entra na casa de uma pessoa, nossa, ela é muito assim, ela limpa tudo, que pessoa, né? A pessoa que tem essa Lilith, ela quer seduzir o outro pelo lugar que ela constrói e que representa ela, entende? Então também tem essa questão na casa 4, né? E na hora da relação, ela tem uma coisa de querer também que seja num local que ela esteja à vontade, passa por isso ou não? A Lilith, exatamente, Carol, obrigada por ter lembrado. A Lilith na 4, ela chama a sexualidade, ou seja, o exercício sexual, os parceiros, as parceiras, tal, para um ambiente que tenha que ter a cara dela mesmo. Porque assim, se não tem, não vai rolar bem. A Lilith, ela quer, né? Ela quer que esse desejo de ser reconhecida, de ter prazer, seja satisfeito. Então, para isso, ela precisa estar num ambiente que para ela é familiar, que para ela é confortável, que para ela é agradável. Porque senão não encaixa bem. Assim, a pessoa vai ficar num mecanismo revoltes ou num mecanismo de aquele que eu falei de não demonstrar o sentimento. Então, fica meio fria, não fica tão bem, não rola tão legal a sexualidade. E eu acho muito legal a gente saber isso. Assim, eu sempre gosto de comentar com o pessoal qual o valor, né? Porque eu acho que a nossa sociedade propaga muitos estereótipos. A gente vê filme aí, sei lá, vê série, Grey's Anatomy, o pessoal vai pro quartinho do não sei o quê. Aí vê o filme que o legal é ser num lugar diferente. Às vezes a pessoa não se identifica com aquilo e esse lugar, ela vai se sentir bem na casa dela. E aí a astrologia permite que você fale assim, olha, eu não tenho que fazer o que é um padrão da sociedade,
né? Isso é um estereótipo. Eu sou diferente, então eu acho muito legal assim, as pessoas ouvirem e fazerem essas reflexões. Será que não estão se cobrando viverem a sexualidade ou viverem seus prazeres de uma forma, de repente, que é um estereótipo externo e não, né, quem você é? Então, acho que é muito libertador ouvir essas coisas, né? Ouvir esses aspectos, porque a pessoa começa a refletir, autoconhecimento, né? Isso aqui não é meu, e no meu caso, legal, eu identifiquei que a minha casa assim, eu posso vivê-la dessa forma. Então, acho que é muito útil vocês refletirem dessa maneira. Eu acho que é o seguinte, isso é um valor muito importante, isso que você falou, e no caso da Lilith na 4, por exemplo, não necessariamente a pessoa vai querer que seja na casa dela, mas ela vai querer que seja num ambiente, por exemplo, que para ela esteja ok. Se às vezes ela é uma pessoa muito excêntrica e muito original, até pode ser interessante que seja nesses ambientes aventureiros e diferentes. Mas tem que ser algo que ela, que esteja confortável para ela, que ela chame, que sabe, que para ela esteja ok. Porque assim, se for uma coisa assim, fora desse familiar, aí vai ser problema. Mas eu concordo totalmente que esses estereótipos, quer dizer, a gente às vezes não tem mais aquele estereótipo da princesa, mas tem estereótipo de ser a picante, de transar no elevador, quer dizer, um outro estereótipo que seria muito mais aberto e tal, mas não corresponde a todas as pessoas. Então, realmente, a gente tem que ter mais consciência do que representa a gente, né? Então, e sermos lá. mais, né? E sermos mais isso no dia a dia. Claro, claro, claro. Então, aí vamos para a casa 5, né? A casa 5, ela tem a ver com a livre expressão, né? De novo, ela é uma casa de autoexpressão no mundo, né? A 1, a 5, a 9, são casas de expressão, são casas de fogo, né? E a 5, especialmente, ela tem a ver com todo o processo assim, de o que a gente põe para fora, de talento, né? Hobbies, prazeres. Então, um exercício mais que seria uma parte mais leve da vida, uma parte mais, né, mais gostosa. E aí sim, a Lilith, ela quer ser reconhecida. Você imagina que está na casa 5, né, que é a casa, vamos supor, associada originalmente a Leão, que é um signo que precisa desse reconhecimento mesmo, né? A gente sabe o quanto precisa. Então, em geral, a casa 5 também pode ter um mecanismo de excessos aí. Excessos, vícios, busca por prazer, assim como a gente tinha na 2, mas por uma outra via. A casa 2 era um prazer dos 5 sentidos, que está ligada a essa questão de 2, touro, né? Está ligada a satisfazer corpo, 5 sentidos e tal. A casa 5, ela está muito mais ligada a experimentar a vida e a experimentar como as outras pessoas me reconhecem na vida, né? Que tipo de coisa me dá prazer e como que os outros me veem. Porque é uma casa vaidosa e com a Lilith fica ainda mais vaidosa. Tem uma questão aí de tipo, olha, eu preciso ser reconhecido, né? Eu preciso, então acaba tendo uma questão ligada aí aos excessos. Excesso de prazer mesmo, quer viver isso com intensidade. Sexualidade arriscada, pode ter aí também, né, parceiros sexuais assim, né, que nunca viu e nunca vai voltar a ver, uma coisa assim muito instantânea, de momento mesmo. Então tem todo esse experimentar, né, na vida, e o que dá prazer, né, o que traz alegria. E lembrar que é uma casa relacionada a filhos. Por que eu acho importante lembrar? Porque no mito da Lilith, conforme eu falei, quando ela é banida, ou enfim, ela vira demônia e tal, ela rapta crianças e ela vai devorar crianças, enfim, ela tem todo um processo ligado às crianças. E essa casa 5 é uma casa ligada às crianças. Então, o que eu acho importante, criança aqui representando o potencial criativo, representando a alegria de viver, criança aqui representando esse mundo, essa energia enorme que tem uma vida inteira pela frente para realizar. A Lilith foi roubada do seu, né, do seu exercício de prazer, do seu exercício criativo, do seu exercício de sexualidade. Ela foi roubada de tudo isso e depois ela vai roubar as crianças. Então, essa casa 5 mostra essa Lilith numa potência grande, assim. Ela está roubando crianças, porque enquanto ela não consegue ser reconhecida, ela quer ali, sabe, provar o valor dela até o máximo. Pode, às vezes, ter uma competitividade também, sabe, uma vaidade, um excesso de vaidade, dependendo do campo, né? Então, assim, porque é uma Lilith que quer, enfim,
ela tem um orgulho ferido. Tem um orgulho ferido e com isso ela vai atrás de provar o valor e de provar que o mundo está aos pés dela. O pessoal tirou a dúvida aqui que se tem muito ego na Lilith, na casa 5. Então, tem ego, né? Tem ego, claro. Mas entendendo aí o ego a gente tem muitas maneiras de entender, né? Porque o ego ele é um mediador, na verdade, né? Dentro da psicologia, ele é um mediador, ele media consciente e inconsciente, ele organiza a bagunça da consciência. E onde que o ego nos pega na curva aí, né? O ego, ele alimenta algumas impressões que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre os outros, sobre tudo, para organizar a consciência. Só que com isso, ele fica nos repetindo ele cria estruturas, né? Cria estruturas de pensamento, tal, que muitas vezes são enganosas, né? Porque elas estão ligadas ao que a gente quer, né? Ao que a gente precisa para se realizar, ou para aparecer determinada coisa para o outro, para aparecer determinada coisa para a gente. Então está ligado ao ego nesse sentido, né? Nesse sentido de que está precisando de muitas coisas e às vezes não está achando canais para isso, então está usando os canais de maneira assustadora. Então, o ego aí passa por uma via de não trabalhar com conteúdos mais profundos. Ou seja, esse ego, ele está só a serviço da aparência e da satisfação de se manter como se fosse assim, olha, eu tenho valor, enfim, eu sou uma série de coisas e não é um ego que se conecta com o inconsciente mais profundo. Falei difícil, né, gente? Não, mas deu para entender bem. Acho que você esclareceu muito, assim, às vezes as pessoas confundem, assim, reduzem o conceito de ego, né? Porque o ego é importante também. O ego é importante. Essa casa 5 também fala de às vezes, uma situação mimada, uma pessoa que pode ser mimada no comportamento sexual. Ela quer que o outro mime ela quer que o outro demonstre demais que ela é especial. E pode falar também de um medo de engravidar, porque casa 5 se relaciona a crianças e essa Lilith, que é essa demônia, né, que às vezes povoa aí o imaginário, então a pessoa tem medo de não ser uma boa mãe, tem medo do que o filho ou a filha pode causar na sua vida, tem medo de engravidar. Pode acontecer. Muito bom. Acho que as dúvidas que o pessoal mandou, a gente questionou, o pessoal foi tirando algumas dúvidas, mas acho que a gente conseguiu esclarecer. Vamos para 6. Vamos para 6. A pessoa está comentando aí das 6, nós já vamos falar. Legal, vamos falar. A casa 6, ela é uma casa relacionada a alguns temas, né? Geralmente saúde, trabalho, essa relação que a gente tem com algumas rotinas da gente do dia a dia, alimentação, todo esse processo, né? Enfim, que torna a gente, nosso corpo, a nossa rotina aí mais ou menos saudável na vida. Então, ela é uma casa de rotina, né? E sendo uma casa de rotina, a Lilith, ela não gosta de norma, a Lilith, gente. Ela não gosta de regra, ela não gosta de coisas certinhas, essa Lilith, porque ela justamente percebeu que as normas, as regras, muitas vezes são feitas para manter desigualdades. É isso que a Lilith percebeu. A Lilith é uma feministona, tá? Uma feministona lá de trás. Então, o que acontece com isso? A casa 6, como tem muitos rituais, fica uma coisa estranha com a Lilith lá. Então, ou esses rituais são incorporados para a Lilith, então a pessoa pode ter alguns fetiches, ela pode ter algumas taras, algumas questões assim, voyeur, porque ela fica ali, aqueles rituais, eles partem para a questão sexual, por exemplo, eles entram num mecanismo, né, sexual, né, ficando ali sistemático num campo, nesse campo, por exemplo, que tem a ver com a Lilith, ou a pessoa pode ter uma aversão, assim, sabe, a trabalhar demais, ela tem pode ficar com raiva, né, também aí um orgulho ferido, mas voltado para uma outra área, de ter que trabalhar tanto, de ter que fazer um monte de coisa para ser reconhecido. Então, também tem esses dois lados. Quer dizer, uma Lilith aí, ela quer um reconhecimento, claro, no trabalho, ela quer um reconhecimento ligado às questões de casa 6, né? Ligado a esse processo, ou como ela cuida de si. Então, ela quer todo esse reconhecimento. Mas, por ser uma casa de rituais, acaba a pessoa indo para polaridades. Ou ela fica
totalmente ali, né, meio obsessiva, compulsiva com algumas questões, como as que eu citei, tendo alguns fetiches, inclusive, né? Ou ela se afasta daquilo e não quer lidar com aquele tema, não quer falar daquilo, não quer viver aquilo, pode até ficar meio avessa à sexualidade, né? De uma maneira meio... a pessoa meio puritana, sabe? Quando a pessoa não quer falar daquilo, não gosta, meio... aquilo incomoda, né? Mas, como tudo que é muito negado acaba saindo por outro lado, então é bem frequente que essas pessoas que negam tenham algum tipo de mecanismo, algum tipo de funcionamento que não seja muito santo. Dá para entender o que eu estou tentando falar ou não? Sim, sim, uma pessoa que acaba vivendo isso de uma forma meio oculta. Meio oculto. É como se aquilo ali, assim, ela vai viver aquilo de alguma forma. Teve gente que comentou aqui uma dúvida, só depois a gente volta nesse ponto. Se é uma pessoa cheia de nojinhos no sexo. Ah, eu acabei de ver aqui. Pode acontecer, é isso que eu estou falando. Ela pode ir para os dois campos. Ou ela ser bem assim, uau, assim, e ter taras, fetiches e tal, ou ela ter uma repulsa. Essa repulsa pode ser nojinho, né? Ela tem uma repulsa porque ela tem um aspecto um aspecto dela reconhece esse desejo e o outro não aceita esse desejo. E com isso ela repele. Pode acontecer. De ter nojinho, pode... E aí, nesse exemplo que você deu de quem repele ou fica negando, a pessoa pode acabar tendo algum tipo de compulsão, algum tipo de vivência, tipo, que ninguém sabe, digamos assim. Seria isso? Faz alguma coisa escondido, como se ela estivesse escondendo dela mesma, talvez. Exato, uma vivência escondida, como se estivesse se escondendo dela mesma. Exato, é um mecanismo que fica porque a pessoa não consegue reconhecer, né? Então não consegue administrar, não consegue colocar isso num campo assim minimamente possível ali na vida dela. Então se torna reprimido, pode acontecer. De novo, né? Aqui nós estamos falando de arquétipos, então tem pessoas com mais consciência, pessoas com menos, então cada um vai manejar isso de uma maneira, né? Não é todo mundo que tem a Lilith na 6 que vai fazer coisa escondida, que vai ser, né, ter taras e que vai... mas assim, essa é uma tendência, é uma possibilidade da casa 6, da Lilith na 6, sim. E aí o objetivo também é da pessoa refletir e, se for o caso, né, quer dizer, como é que traz isso, como é que lida com isso melhor, como é que traz isso para o campo da aceitação. Então vamos para a 7. Vamos para a 7. Então a 7 é uma casa de relacionamento, lembrando, né, a gente já falou aqui, uma casa de relacionamento. Então na 7 tem o outro, ou os outros, ou as outras, enfim, outros. E é um outro grandão, né? Porque não é, por exemplo, como na 3, eu falei irmãos, vizinhos, né? Eu falei dessa comunicação mais próxima. A 7, ela tem um mundo grande, ou seja, alguém que a gente quer um público, né? Pode ser o outro casamento, pode ser o outro parceria, mas tem um outro também, um outro social na 7, né? Esse outro social também está lá na 7. Então, o que acontece, né? A pessoa fica querendo ser amada, ser admirada, ser reconhecida. E aí, lógico que vai entrar num campo das relações mais sérias, assim, de um compromisso, de um casamento, né? Mas não só. Assim, essa pessoa, ela quer o olhar do outro, ela quer ser admirada. E como a casa 7 ela está associada à Libra, né? Tem um mecanismo aí ligado a a criar uma imagem, a um mundo meio de luxúria, um mundo... Tem que lembrar que tem uma Vênus aí, né, que quer seduzir o outro, ou seja, tem uma Vênus Lilith, olha esse encontro, né, porque Libra é regida por Vênus e tem uma Lilith lá. Então, essas duas mulheres chegam lá na casa 7 querendo seduzir o outro. Então, de um lado, uma atmosfera toda classuda que tem, né, essa Vênus, uma atmosfera de sedução, uma atmosfera de elegância, de tudo isso, e na prática tá ali fazendo assim, ó. Vem cá, sabe? Vem pra cá. Então, assim, tem um mecanismo dúbio. Às vezes uma performance, você falou de performance em outro local, aqui também tem uma super performance de tipo, olha, porque você quer que o outro te reconheça, então você se faz ser algo, sabe?
que é uma faceta ou não necessariamente nem é o que você é, sabe? Mas é muito difícil até você mostrar quem você é, porque você está ali fazendo uma performance, o olhar do outro é muito importante. Então tem tudo isso. É a Pode galera ter da assim, lingerie maneira, seria isso, isso, tipo, tudo bonito também, lingerie, assim. exato. E também, sabe aquela coisa de, ai, vamos tomar um vinho, vamos jantar. Quer dizer, tem essa sedução, que é uma sedução elegante, né? Uma coisa, uma roupa mais fina, uma coisa mais cara. Tudo isso tem a ver com Libra, tem a ver com Casa 7, tem a ver com esse mundo social que se quer cultivar como uma imagem social, né? E ao mesmo tempo tem a ver que a Lilith, ela vai puxando isso, ela vai puxando, só que uma hora a Lilith aparece, né, gente? Não tem como sustentar, porque a gente não está falando de Vênus, a gente está falando de Lilith. Então não tem como sustentar só esse mundo, né? Esse mundo. Então rola essa sedução, rola tudo isso, mas aí a pessoa pode tomar um choque com que, né, com outras facetas. A outra pessoa pode tomar um choque com as facetas que encontra dessa pessoa com a Lilith na 7, porque de repente, opa, quem é essa aí? Quem é essa pessoa que está aí? Que aparece de repente, sabe? Mas é um mecanismo, por exemplo, que a pessoa ela busca demais, né? Isso, e às vezes pode dar até, pode ocorrer que tem amante, por exemplo, a pessoa ser amante ou ter amante, porque a casa 7 ela tem esse exercício com o outro, né? E essa Lilith, lembrando que ela é oculta, então ela sai por algum lugar. Então, se não está satisfeito, e geralmente a Lilith é um lugar em que a gente não tem uma satisfação plena, a gente fica buscando isso, é possível buscar outros relacionamentos e manter um que seria o social, né? Aquele que todo mundo sabe, que é o oficial. Então, isso pode acontecer também. Muito bom, muito bom. Ai, eu fico brincando, máscaras caindo. Oh, meu Pois é, Deus. acontece. Casa 8. Vamos falar de casa 8. Então, a casa 8, né, a pessoa geralmente tem fascinação por coisas mórbidas, por coisas místicas. A casa 8 é todo um tema, né? Ela é uma casa, de novo, das casas emocionais, então complexas, interiores, né? É algo mais profundo, né? E ela tem todo um processo aí que ela fica mestra em esconder o que sente e mostrar aquilo que ela quer, porque a casa 8 é uma casa controladora, né? É uma casa que a pessoa geralmente tem mais controle, quem tem planetas lá, quem tem signos fortes, tem mais controle sobre o que vai mostrar das suas emoções para o outro ou não. Ela tem um mecanismo ali, pelo menos ela acha que tem, tá? Porque na hora que a emoção profunda pega é difícil, né? Mas pelo menos ela faz esse jogo por um tempo, né? Então a pessoa pode ter muito ciúme nas relações, mas se segurar ali, né? E fazer jogos ali, fazer jogos. Então ela quer controlar o outro, né? Então essa Lilith na 8 vai querer controlar o outro, vai querer desde a sedução até o processo de manter nas relações, durante a sexualidade, quer ter um domínio, né, de posições, inclusive, porque é uma Lilith muito poderosa e é uma Lilith que abre brecha para esse aspecto mais sombrio dela, né, mais demoníaco, que então ela quer controlar, ela quer apoderar, ela quer tomar, ela quer ter aquilo que tiraram dela. Então, uma Lilith de controle, né, que quer exercer o controle sobre o outro, sobre o que é do outro, sobre o que o outro pode dar, que são as emoções, os afetos, os relacionamentos, né? Também a questão de dinheiro, ou seja, é uma Lilith de poder e controle, né? Mas, como tudo na vida tem dois lados, né? E especialmente essa casa é muito complexa, é uma casa profunda, que tem muitas coisas bacanas, inclusive, né? A gente costuma falar só desse lado. Tem um lado aí, quer dizer, é uma casa que pode atrair abuso também. Pessoas que têm uma maior tendência para sofrer abusos sexuais, violências sexuais. Isso pode acontecer também, porque é uma Lilith que está oculta ali e que atrai esse mecanismo de sexo e violência, de algum modo, né? Então, isso também é uma questão.
A pessoa pode se tornar obsessiva também com a sexualidade, também pode ter alguns fetiches sadomasoquistas, alguma coisa mais que envolve aí esse aspecto mais profundo. Isso tudo falando da sexualidade, a gente pode falar aqui de muitos mundos da casa 8, né? A casa 8 é uma casa super profunda, então tem um conhecimento do oculto enorme, então geralmente uma Lilith assim é uma super bruxa, do bem eu estou falando, né? Uma pessoa que em geral consegue ter um manejo das forças ocultas e espirituais que a maioria das pessoas não tem. Então, óbvio que tem pontos aí que são importantes. É altamente sedutor, sensual, né? É uma pessoa que deve ter uma sensualidade muito forte. Né? Magnetismo, exato. Então tem coisas boas também aí, né? Mas a gente tem que falar desses outros temas, né? Lógico. Que passa por aí também. Aí teve gente perguntando, isso independente do signo, a gente já falou isso no início, né? A gente está falando de casa, tudo que a gente está falando aqui depende, pode ser complementado, né, amenizado, alterado de acordo com o signo, de acordo com os aspectos, para você entender o que a casa simboliza, entender o que a Lilith naquela casa simboliza, mas isso depende de outros aspectos também do seu mapa. Então, não é que todo mundo, a Clarissa já falou isso em outra casa, não é que todo mundo vai sentir necessariamente dessa forma, e é legal ela falar, né? Porque a pessoa que pode atrair uma situação de abuso, não é para ficar com medo, mas é para ficar atento, né? A live e o conteúdo é para isso também, né? Para a gente ter atenção. Então, legal também para a pessoa falar, poxa, eu tenho essa tendência, eu preciso tomar cuidado, digamos assim, né? Me resguardar, me proteger de alguma forma, né? Ficar mais atenta. Porque teve gente aí falando que medo, que não sei o quê e tal. E não é para entrar no medo. É super difícil esse tema, realmente, porque às vezes a gente não sabe como se resguardar e também a gente entra numa paranoia que pode gerar também questão de controlar, porque tem a ver justamente com controle, né, sobre a sexualidade. Abuso tem a ver com controlar o outro. Você acha que você tem domínio sobre o outro, né? Essa é toda a lógica, né, que tá psicológica ligada ao abuso. Então, assim, se a gente passar a lidar melhor com o nosso controle sobre os outros, talvez isso atraia menos controle de outras pessoas sobre a gente também. Então, assim, se trabalhar emocionalmente, para a gente não controlar outras pessoas. O que a gente pode fazer é com a gente mesmo, né? E com isso você vai mudando a sua vibração, vai mudando a sua atitude emocional com o mundo, né? Com as pessoas, com os relacionamentos. É claro, gente, eu estou falando aqui de uma questão emocional. Eu não estou falando que qualquer pessoa está sujeita a coisas que, infelizmente, são horríveis, né? Infelizmente, a gente está sujeito. Mas, assim, o que eu estou falando aqui é que se a gente pode se trabalhar num nível psicológico e emocional, talvez desfaça um pedacinho dessa propensão, digamos assim, dessa tendência. Então, agora a gente vai falar da Lilith na casa 9. Então, a casa 9 também é uma casa de expressão aí, né? Como a 1 e a 5. Então, tem essa necessidade de flertar com o mundo, né? O mundo grandão, a casa 9 tem a ver com estrangeiro, tem a ver com intelecto também, né? Tem a ver com filosofias de vida, ou seja, tudo que se aprende pela educação. Então, assim, claro que a pessoa com a Lilith ali vai ter uma necessidade de ser reconhecida pelo intelecto, pelo conhecimento, vai ser provavelmente vaidosa nesse ponto intelectual, né? Vai querer que o mundo a veja dessa perspectiva, de que ela conhece, de que ela tem um saber a oferecer, ou vários saberes, enfim, né? E tem um aspecto sombrio aí, que é a questão das regras, porque a casa 9, ela traz ética, aquilo que é determinado em sociedade, né? Normas, valores, as leis, também está na casa 9. Aí, então, o que acontece? Com a Lilith lá, a Lilith detesta a regra. Porque foram as regras que baniram ela, né? Foram as regras que ela considerou autoritárias, machistas. E de fato, né? E no mito mostra isso. Quer dizer, ela não pôde ter a igualdade por conta de regras, né? Das regras que estavam instituídas entre homens e mulheres na época. Então, o que acontece? Fica um pouco sombrio, porque essa Lilith na 9 vai querendo quebrar regras, querendo quebrar padrões, querendo quebrar leis, querendo fica um pouco, até pode acontecer em questão ética também. Então, tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção com essa Lilith nesse aspecto. E também essa Lilith vai quebrar regras nos relacionamentos, pode ter relacionamentos abertos, né?
pode ter, querer estabelecer acordos diferentes, poliamor ou simplesmente relacionamento aberto, que não seja poliamor, né, de amar, mas sair com algumas pessoas enquanto está com outra mais fixa, né? Então ela vai querer fazer arranjos mais próprios, que não sejam tradicionais, né? Porque aquilo que é tradicional ela quer romper. Ela tem uma revolta com isso, ela vê que não é suficiente, né, para estabelecer uma igualdade e não é suficiente, não estabelece mesmo. Então pode acontecer nas relações, assim, de ficarem relações mais abertas e tudo, e sexualmente também, ser uma pessoa que, pelo menos do ponto de vista conceitual, quer experimentar coisas diferentes. Do ponto de vista, sabe, uma pessoa que quer ir, por exemplo, numa casa de swing, ver ver. Isso também não é só da casa 9, pode ser, por exemplo, casa 6, eu até esqueci de falar, algumas casas, casa 8, que mergulham nesse mundo, mas a casa 9, porque ela tem um interesse, que é uma curiosidade intelectual no sexo, né? Então ela vai querer visitar esses mundos para ver qual que é a dela, né? Então é uma Lilith experimental também, que flerta com o mundo, muito, muito flerte. É como se fosse uma Lilith que quer visitar o que não é convencional na sociedade, assim, sexualmente falando também. Também. Ela quer romper padrões, né? Ela geralmente não vai tanto para o submundo como a casa 8, no sentido de... não é que essa Lilith vai experimentar tudo, ela é mais conceitual. Ela fica mais vendo, ela fica mais provocando, ela é mais aberta em termos assim, se você conversa com ela, ela parece uma pessoa, nossa, do século lá na frente, muito aberta. Na prática em si, não necessariamente. Na prática em si pode ser mais tradicional, mas assim, a fala é muito aberta, de uma pessoa assim, com a cabeça assim, que rompe todos os padrões, que é a favor do poliamor, que é a favor de relacionamentos abertos, que é a favor de todo tipo de arranjo que não seja tradicional. É isso. E quem e pensa assim, vive também ser o que é a 8? Quem é assim mais aberto? Mas que não, a 8 ela não é necessariamente aberta por conta dos ciúmes. A 8 quer controlar, então ela não consegue ser tão aberta, não. Mas a 8, como ela tem uma coragem na vivência, aí é o contrário da 9 nesse sentido, porque a 8 ela precisa da corporalidade, da vivência mesmo. Então ela acaba indo mais fundo na vivência. A casa 9 vai mais fundo nas ideias. Então tem conceitos mais largos do que a maioria. A casa 8 ela traz uma vivência mais profunda. Então acaba experimentando algumas coisas, por exemplo, sabe, de 50 tons de cinza, que quando você sai, você fala, caramba, eu estava num tipo de relação abusiva, eu estava submetida nisso, porque não percebe que está ali porque tem uma necessidade de vivenciar. Então não é que seja aberta, porque a casa 8 tem um controle e um ciúme que não dá tanta abertura assim. Mas é isso. Deu para entender? Legal, deu para entender. Super esclareceu. Então vamos para 10. Lilith na casa 10. Vamos para 10. Então a casa 10 é outra casa pública, né? Eu falei da 7, que também pega o outro, os outros, as outras, enfim. A casa 10 também. E pega num eixo super, 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 que é de um reconhecimento, assim, que tem a ver com o que a pessoa quer colocar de si no mundo, né, em termos de carreira, profissão, em termos de, assim, um reconhecimento público mesmo, a marca que ela quer deixar, né. Então, a Lilith na 10, ela vai ter a ver com pessoas muito ambiciosas também, né, porque nada fica satisfeito, né, nunca o reconhecimento é suficiente, né. Então, tem uma necessidade enorme de ser desejado, de ser admirado, também como as casas de relacionamento, né, como a casa 7, por exemplo, mas aí de uma maneira ainda mais, enfim, mais direcionado para algo com resultado, ou seja, quer ter aquela coisa de alianças de sucesso, né, aquela questão que traga um retorno, um sucesso. Então, a imagem vinculada ao sucesso. Então, é uma Lilith ambiciosa, uma Lilith que gera pessoas muito ambiciosas, competitivas, e que podem ser sexualmente competitivas, né? Então, podem ter também, com essa Lilith, problemas com figuras de autoridade, porque a casa 10 é Saturno, né? Ela é Capricórnio, ela é ali
um ponto alto do mapa onde a gente tem que lembrar, né? Tem um trabalho para chegar ali, né? Tem um trabalho para você ser reconhecido no mundo. E essa Lilith, ela quer subverter esse trabalho, quer dar uma banana e falar assim, não, sabe? Eu mereço ser reconhecida pelo que eu sou, né? Pela minha essência e tal. Quer subverter essa lógica de tipo, que seria humilhação para ela, né? De ter que fazer uma caminhada longa. E na sexualidade, de novo, também, trabalha com essa questão de ser... precisa do desejo do outro. Então, deseja o desejo do outro, né? Muito. Também é um performático. Também é performático. Não como Libra, né? Essa coisa da lingerie e tal, mas como uma coisa, assim, bem utilitária. O que eu preciso para chegar até ali? O que eu preciso para ser reconhecido? É uma Lilith que está relaciona sexualidade com sucesso no mundo, né, com sucesso profissional. Então, eu ia perguntar rolar. isso. Eu ia perguntar isso. Tem a ver com gente que se envolve com o pessoal do trabalho, assim, com o pessoal do trabalho? Isso, pode acontecer. Pode acontecer tanto na 10 como na 6, que eu acabei não falando, mas pode acontecer. Se envolve com pessoas do trabalho, tudo. E aí, assim, fica parecendo o jeito que eu falei, que é super, a pessoa está maquiavelicamente, eu vou me envolver para chegar lá. Não é assim, maquiavélico. O ser humano não é preto e branco, assim, né? Não é... A pessoa ela tem uma necessidade, vai sendo movida, e óbvio que tem ali mistura de emoções, né, por aquela pessoa e tal, mas, no fundo, tem junto, né, o que seduz uma pessoa com Lilith na 10 é esse lugar social que ela vai conseguir. Então, assim, tem que ficar muito atenta a pessoa que tem essa Lilith para não se submeter a coisas que depois ela fala, o que eu fiz? Para quê? Né? Só para obter um lugar? Não. A pessoa mesma não percebe que está naquele mecanismo, né? Porque Lilith tem esse aspecto oculto. Então, assim, não é que a pessoa é horrorosa, né? Isso que eu estou tentando falar, não é maquiavélico desde o começo, eu vou querer aquele lugar, então eu vou transar com o meu chefe. Não é bobo assim, né? É muito mais a pessoa se envolve, acha que está sendo reconhecida, né? Acha que, nossa, que o chefe está lá e está gostando dela, então ela está sendo valorizada no trabalho, quando o olho pisca, ela está ali, acha que está encantada, apaixonada. Quando vai ver, ela mesma foi usada, não é ela que está usando o outro. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? E isso é muito interessante você falar, porque também pensando nos estereótipos, né? As pessoas tendem a julgar muito pelo que vê, tá vendo? Fez só para isso. E não, às vezes não entra e não repara o mecanismo interno que aquela pessoa está vivendo e como ela está envolvida claro. naquilo, né? Então é bem legal Como você está falar sobre isso também. envolvida, não é sempre, eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção nesse aspecto inconsciente. A Lilith fala muito desses aspectos inconscientes, né? Então, não é uma coisa assim, né? Em nenhuma casa aqui, nada do que eu falar é para a pessoa tomar como, nossa, que pessoa horrível. Não é isso, né? São processos emocionais poderosos que nos levam para aquele lugar, são necessidades, né? E aí uma dúvida que o pessoal tirou aqui que eu achei interessante, é se a gente pode fazer uma relação do signo ligado à casa com a casa em que a nossa Lilith está. Sim, você até já fez aqui, né, durante a... Né, Sim, a gente pode. É lógico que, em geral, né, a gente tem um signo, uma casa diferentes, não em geral, porque pode ser o mesmo signo, a mesma casa. Então, vai ter mais né, de um dado aí astrológico que é para a gente juntar quando a gente vai olhar a dinâmica, né, do mapa. Mas a gente pode, porque os setores, eles estão também relacionados, né, aos signos originais, né, ligados àquela casa. Estão relacionados, é uma energia parecida, mas a gente tem que lembrar, né, que casa tem a ver com o setor da vida. Signo não é setor, signo é modo de funcionamento, né? Signo tem a ver com modo de funcionamento, o planeta tem mais a ver com ações, né? Então, assim, cada um no seu terreno, mas ligados na mesma energia. Ajuda a entender, mas cada um no seu aspecto. Podemos ir para 11. Vamos para 11. Então, a casa 11, ela é uma casa social, uma casa também, né, de relacionamentos, assim, né? Então, envolve outras pessoas, geralmente amigos,
geralmente outros, por exemplo, questões de projetos sociais, coletivos, né? Está nessa casa. Então, todas as lutas sociais, que hoje elas estão muito presentes, né? E a gente participa, geralmente, de grupos e tal. Então, uma Lilith aí, ela vai reivindicar um lugar de reconhecimento nesses setores, né? Pode trazer uma excentricidade no sexo, porque lembrando que a casa 11, né, é originalmente a casa de Aquário, que tem essa necessidade de ser reconhecida por ser diferente, por ser original, por ser excêntrico, né? Então, é um setor que quer pôr essa originalidade ali. Então, em relação à sexualidade, envolve essa questão de excêntrico, de ser diferente, de ser aberto também, assim como a gente falou um pouquinho da 9, também tem né, esses conceitos de ser aberto, uma coisa, um troca-troca grupal, né, namora um do mesmo grupo, o outro. Então tem muito sexo com amigos, essa coisa de ali no mundo próximo de amigos, isso ficar girando. Uma hora, né, tá com uma amiga, outra hora tá com outra amiga, enfim. E estamos aí todos, né, nesse mundo, salada. Então, essa questão de casa 11 envolve muito isso, né? Envolve esse exercício mais jovial de experimentação no grupo, né? Uma sexualidade mais excêntrica e tal. E uma mistura, né? Uma mistura sempre de causas sociais com emoções e sexualidade e tal. Isso pode acontecer. Tá, a galera também da farra, assim, no sentido de, né, saiu com amigo, né? Tem uma coisa do lazer também na casa 11, né? Tem uma coisa do lazer, né? É uma casa que está aí no eixo 511, né? Que é um eixo de lazer, né? É um eixo gostoso, é um eixo para praticar algumas experiências no mundo, né? Então, sim, acho que tem a ver com esse exercício do prazer também, né? Mas pensar que sempre assim, a Lilith ela pode trazer alguns aspectos sombrios. Então, assim, pode dar problema com amigo, ou seja, de disputa, de inveja, ou se você faz sexo com um amigo, pode dar ruim com o outro, ou seja, essas questões, porque a Lilith ela não é calminha, né? Ela não vem para harmonizar, ela não está nem aí com a harmonização. A Lilith, ela tentou uma igualdade através de uma luta, uma reivindicação, não conseguiu, e depois ela botou fogo no barraco. Então, assim, ela não quer harmonizar. Então, onde a Lilith está, saiba que pode ter conflito. Isso é foco, assim, a gente precisa saber. E aí, uma dúvida que o pessoal tinha tirado aqui, que eu acabei não passando, é se se a Lilith, né, independente da casa, sempre pode ter um aspecto obsessivo. Olha, não é independente da casa. Geralmente em algumas casas isso fica mais forte, como na 8, na 6, que eu citei, né? Às vezes na 1 também, porque aparece muito forte, na 2. Então, algumas casas ela acaba tendo mais aspectos obsessivos. E também, aí a gente tem que pensar nos signos, né? Não tem jeito, porque se a pessoa às vezes tem, por exemplo, virgem, que é dado a rituais, né? Numa casa que não necessariamente seria mais obsessiva, isso pode ser obsessivo por conta do signo, né? Uma Lilith em virgem, por exemplo, que aqui a gente não tratou hoje, mas o aspecto obsessivo não está sempre na Lilith. A Lilith, ela tem outros aspectos, porque ela tem uma necessidade, né, de movimento, porque ela está sempre insatisfeita, então com isso ela está ali sempre movimentando algo em busca do reconhecimento de um lugar. Mas isso não necessariamente é ritualístico ou obsessivo no sentido de ser sempre da mesma forma, ser sempre controlador. Não, pode ser uma coisa espalhafatosa, diferente cada hora de um jeito. Não precisa ser ritualístico e obsessivo. Dá para entender? Entendeu? Entendi. Talvez a pessoa tenha confundido o que a gente falou mais de processos inconscientes, né, que acabam levando para alguns caminhos com um comportamento mais obsessivo. Sim, mas já ficou bem claro. E vamos para a 12, para a última. Legal. A última agora. Então, Lilith na 12. A casa 12, de novo, é aquela casa, né, emocional, interior, aquela casa que traz questões muito profundas, né?
Ela é a casa que fala mais assim do interior de uma pessoa que muitas vezes não é visível para os outros. A 4 e a 8 também, né? Cada um a seu modo. Então, uma Lilith na 12, ela pode trazer confusões emocionais aí, no sentido de que a pessoa, ela fica insatisfeita internamente, ela está sempre ali numa busca, num desejo, né, de ter uma relação, às vezes, plena, porque a casa 12, ela confunde um pouquinho, né, ela quer aquela relação meio simbiótica, né, a casa 12, peixes, eles têm essa perspectiva de que relacionamento é fusão com o outro, né, e então, às vezes, esquece do eu mesmo, né? Então, uma Lilith ali, ela é muito devoradora nas relações, ela quer o outro, assim, meio que por completo, e pode se confundir no que sente mesmo, porque ela chega ela tem esse aspecto mais confuso na 12, né? Pode dar períodos de isolamento, né? Uma Lilith que, assim, ela fica com receio desse potencial todo que ela tem, até para um potencial sombrio, né? Porque sempre que é muito interno, a pessoa está ali vendo o demônio, né? Está ali vendo tudo que pode acontecer. Então, quando é mais externo, casas mais externas, a pessoa ela tem menos necessidade de integrar por obrigação. A casa 12 não tem como, a pessoa vai ter que ver aquilo. Ela pode até não integrar, mas assim, ela vai ter que lidar com aquilo de uma maneira mais presente, né? Então é isso. Essa Lilith, ela fica muito forte dentro do inconsciente da pessoa, então pode atrapalhar a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha desejos reprimidos muito fortes. Se a pessoa tem um código de valores muito rígido, ela pode ter um problemaço com uma Lilith aí, porque ela pode reprimir demais os desejos, ela pode ter um medo enorme da própria sexualidade, das próprias fantasias. Ela pode, sabe aquela pessoa que se masturba em segredo dela mesma, que se masturba e conta para parar, sabe? Que tem uma certa dificuldade em abordar esses temas, faz em segredo algumas coisas. Pode envolver a questão de amante também, porque a casa 12 é uma casa de segredo, né? E é uma casa do não, às vezes a pessoa não consegue ter um espaço de elaboração pública e social daquilo. Então ela vai viver em segredo. Então uma Lilith tem um desejo enorme, e um desejo de fusão, né, com o outro, e ao mesmo tempo tem um medo daquilo. Então pode acontecer, por exemplo, de ter vivência de relações extraconjugais, por exemplo, né, porque é uma Lilith difícil de manejar. Ela está um demônio muito grande dentro da pessoa. Deu para entender ou quer mais alguma dúvida para a gente esclarecer? Eu acho que talvez na casa 12 comentar um pouco para o pessoal, assim, por que essa dificuldade, a casa 12, por que na 12 você tem que tá muito mais claro e visível para você? Acho que isso talvez não... Então, não é que é claro e visível, ela obrigatoriamente está mais perto da pessoa. Tá. Não é claro e visível porque a casa 12 ela é confusa, né? Ela não é clara e não é visível, mas ela é mais próxima da pessoa no sentido de que, assim, não tem como projetar no outro aquilo. Tá, entendi. Tá ali, entendeu? Tá ali, por exemplo, casa 11 tem os amigos para você fazer essa prática. Sabe, casa 6 tem o pessoal do trabalho, a casa 3 tem os irmãos, tem os vizinhos. Então, cada casa 7 você tem as parcerias, você vai buscando, né? A casa 10 você tem um ambiente também de trabalho que você consegue aí consolidar. Então, cada casa você vai buscando um referencial externo. A casa 12 só tem os demônios internos mesmo, é você com você mesmo, você tem que lidar consigo mesmo. Então, é uma casa de difícil... É difícil lidar com os planetas que tem lá. A gente tem, por exemplo, planetas muito poderosos como uma Lilith, a pessoa pode se desorganizar. Ela pode se desorganizar porque ela não consegue lidar com o próprio desejo, ela não consegue reconhecer, não consegue assumir. Pode ter uma questão assim, sabe, de manejar mal. Então, o que eu quero dizer não é que é claro e visível. Talvez eu tenha me expressado mal, porque casa 2 não é claro e não é visível. Talvez como eu tenha entendido você falando, mas eu entendi. Você não tem para onde projetar. Né? Eu acho que é isso, porque nas outras é muito fácil você projetar para o externo e essa é uma casa interna. É uma casa que você vai ter que lidar com aquilo, bem ou mal, né? Tem gente que lida muito mal e aí sim vai sair
fazendo um monte de bobagem, mas não tem como você fugir daquilo. E aí a fuga aparece, quando você tenta fugir, nessas questões de segredo, nessas questões que você faz e não tem legitimidade, você não consegue, né? Porque você não quer que o outro veja. Então você acaba fazendo coisas em segredo. E por isso, ter relações extraconjugais é uma possibilidade, ou ter mecanismos, né? Coisas sexuais que você não quer revelar, né? E aí eu não estou falando necessariamente de obsessão, compulsão, nada disso, mas estou falando, por exemplo, de questões que às vezes você fica, né, se envolve com uma pessoa e você não consegue assumir aquilo para os outros de jeito nenhum, né? Ou você tem uma necessidade sexual, por exemplo, você gosta de se vestir de alguma coisa, né? Você tem uma fantasia, e aqui é um universo muito separado. Lógico que a gente não sai falando, oi, tudo bem, eu tenho uma fantasia assim para as pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que elabora e pode falar de uma maneira mais natural da sexualidade, e outros têm né, uma dificuldade enorme. Então essa Casa 12, ela traz esse tipo de desafio, assim. É um desafio meio grande, meio, né, difícil. A gente estava aí com um comentário também aqui da Isabela Borges, que é especialista do personagem também, terapeuta, participou da live, acho que 2 lives atrás, ela está falando que Casa 12 precisa de muito autoconhecimento e terapia, necessidade básica. Precisa. E alguém falou aí, né, medo do amor próprio, dei uma olhada aí, que falaram, escreveram aí. É interessante isso, porque é isso mesmo, né? A Casa 12, ela precisa formar uma referência sobre a autoestima, sobre quem se é, né? Porque tem que buscar dentro dessas águas de Netuno aí que confundem a gente, né? Tem que buscar esse repertório emocional que faça a gente ter uma legitimidade no mundo. Sempre lembrando que o mapa é cíclico e a próxima casa seria a 1. Então a 12, ela faz um fechamento, né, do ciclo anterior e prepara a gente para o próximo ciclo. Então assim, se a gente vai para o próximo ciclo, que é um ciclo super importante de mostrar para o outro quem a gente é, que é o ascendente, a gente precisa elaborar quem a gente é na 12, né? Então, realmente, uma Lilith aí, ela tá para nos dizer, olha, você é muito mais intensa, talvez perversa, talvez, sabe, você tem muito mais necessidades e desejos e fantasias estranhas do que você está reconhecendo, né? Precisa olhar para isso. E Clarissa, hoje acho que assim, esclareceu Lilith, eu gosto muito da forma como você fala psicológica, não só trazendo o aspecto astrológico, mas também psicológico, para a gente entender o mito, entender o conceito, para sair da live, né, e expandir aquilo ali, né? Começar a refletir mesmo sobre o que você falou e parar para pensar na própria vida. Não precisa só falar, ela falou desse aspecto. Peraí, o que ela falou do mito? O que ela falou de Lilith? E o que ela falou da casa, né? E fazer esse exercício próprio de autorreflexão também, que eu acho bem bacana. Então, eu queria te agradecer. Foi muito bom. Legal, Carol, muito obrigada. Obrigada, personagem, obrigada a todos, todas. Enfim, muito bacana, né? Muito importante o recado da Lilith, pessoal, da gente saber, né, reivindicar nosso lugar, lutar aí por igualdade, né, para que também esses demônios nossos que todos temos, né, não saiam aí à toa fazendo coisas que não nos fazem bem. Então vamos integrar esses aspectos, ter mais consciência e cada vez socialmente criar esses lugares, construir esses lugares coletivamente, que a gente possa ter mais igualdade, né? É isso. Uma fala feminista aqui no final para a gente buscar uma integração com a Lilith aí, tá bom? Que adorei. Beijo. Obrigada. A Lilith foi a primeira feminista, adorei. Clarissa, legal, um beijo obrigada. enorme. Beijo. Boa noite para você. Tchau.